Ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. E, Senhor, leva-nos a vivermos plenamente a Tua palavra. Se as Tuas palavras permanecerem em nós, a Tua palavra mesmo diz: pediremos o que quisermos e nos será feito. Que possamos viver a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 39 em diante. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Ver claramente. Esse é o objetivo que Jesus passa a todos nós, que possamos não apenas ver, mas ver claramente. Ter uma visão clara. Para quê? Para ajudar. Uma visão clara a fim de ajudar. Uma visão clara a fim de cooperar. Uma visão clara a fim de que possamos ajudar a tirar o argueiro que se encontra no olho de nossos irmãos. Se nós não tivermos uma visão clara, poderemos estar mais prejudicando do que ajudando. Você pode ter uma boa intenção, mas não estar capaz de realizar essa boa intenção por uma má visão, por uma visão deficiente. Jesus, então, usa esta parábola, mas Jesus introduz essa parábola dizendo: pode, porventura, um cego guiar outro cego? A expressão guia de cegos é uma expressão que até o apóstolo Paulo utiliza. Ele mesmo fala, era uma expressão usada no meio do povo judeu, que significava aquele que guiava a quem necessitava. As pessoas que não tinham como serem guiadas, por falta o quê? Da capacidade de visão. Essa expressão era utilizada especialmente em relação aos que tinham conhecimento das Escrituras e podiam, então, ajudar com o conhecimento das Escrituras aqueles que ignoravam as Escrituras. Mas Jesus disse: porventura, pode um cego, alguém tão cego quanto
aquele que ele guia, guiar a outro cego, disse: ambos cairão. Cairão no barranco. Há uma versão que diz: cairão no abismo. Ambos cairão. Quando um cego guia outro cego, isso anuncia ou pré-anuncia um acidente, no mínimo, uma desgraça na realidade. Então, Jesus nos fala sobre não apenas ver, mas além de ver claramente qualquer problema de visão acarretará um problema não apenas para quem falta a visão, mas para aqueles que este alguém, mesmo querendo ajudá-los, não tem a capacidade de fazer. E quando nós falamos o problema de visão, nós temos que entender que a Bíblia diz: por falta de visão, por falta de profecia, por falta de conhecimento, por falta da palavra, o meu povo se corrompe. A falta de visão dos que devem conduzir leva a uma corrupção. O povo se corrompe. Portanto, aqueles que lideram, aqueles que conduzem, aqueles que guiam, necessitam não apenas de uma visão, mas de ver claramente, de não ter qualquer empecilho, qualquer dificuldade. E é o que a Bíblia então nos diz: tira primeiro a tua trave. O que trava a nossa visão, desculpe o jogo de palavras, mas aquilo que nos trava, entrava, aquilo que nos prejudica e, consequentemente, prejudica a outros. A falta de visão, a falta de podermos ver e ver claramente. Dizem, e certa vez eu li, que as ovelhas não têm uma boa visão. Parece que elas vêm em torno de 10 metros de distância ou um pouco mais. Elas enxergam, mas aquilo que é distante, aquilo que está longe delas, elas não podem ver. De modo que um perigo que esteja além do limite da visão das ovelhas, elas não conseguirão ver. Elas dependem da visão daquele que as guia. Elas dependem da visão do pastor, como nós dependemos da visão de Cristo. Nós mesmos não temos a visão apurada. Nós, como ovelhas, como rebanho do Senhor Jesus, todos nós necessitamos da visão de Cristo. Ele precisa nos transmitir a sua visão. O apóstolo Paulo mesmo disse: eu, irmãos, fui fiel à visão celestial. Paulo recebeu uma visão dada por Deus, uma visão celestial, e que ele cumpriu, que ele foi fiel. E nós também necessitamos de visão. Nós também precisamos de ter visão. Porém, venha comigo ao que diz o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, encontramos uma narrativa que, para compreendermos, devemos ler a partir do versículo 5, embora eu me basearei mais no versículo de número 9. Por isso mesmo, vós, a saber, todos nós,
reunindo toda a vossa diligência, o seu esforço concentrado. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, como eu gosto disso, não apenas existindo, mas crescendo, aumentando em nós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, pois aquele a quem estas coisas que nós acabamos de ler, que devem ser associadas à fé, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro compreendia plenamente o que é tropeçar, indo num caminho correto, indo num caminho bom, mas tropeçar na sua caminhada. Ele mesmo negou a Cristo 3 vezes. Ele entendia o que era tropeçar. Ele entendia o que significava isto. Eu imagino que Pedro deve ter orado muito, meditado muito, buscado muito do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou um homem de fé. Como eu pude fazer o que eu fiz? O que eu tenho que fazer para que eu não tropece em tempo nenhum? Foi então que o Senhor foi ministrando a Pedro, e Pedro pôde nos legar tais palavras, que são palavras vindas de Deus para as nossas vidas, para evitar quedas. Uma das coisas essenciais é uma boa visão. E para que nós tenhamos uma boa visão, nós temos que ter esse esforço diligente de ter uma visão, não apenas uma visão de fé, mas uma visão de fé associada à virtude, uma visão de fé e virtude associada ao domínio próprio, uma visão de fé e virtude com domínio próprio associada à perseverança, uma visão de fé com virtude, com domínio próprio, em perseverança, associada à piedade, à fraternidade e ao amor. Nós precisamos viver isto. Se nós vivermos isto, nós teremos a capacidade de ver claramente, não tropeçando em tempo algum. E isto implicará em tirarmos a trave dos nossos olhos. Aquilo que prejudica o vermos claramente. Aquilo que prejudica termos uma boa visão. Aquilo que nos leva a termos
tropeços, a cairmos no barranco. Por quê? Porque não estamos vendo claramente, estamos nos tornando cegos, vendo algo, mas só o que está próximo. Nos esquecemos do perdão dos pecados de outrora. Essa expressão, que se esqueceram do perdão dos pecados de outrora, ela tem uma aplicação muito ampla, como muitas coisas que Pedro nos fala. Ela tem uma aplicação muito ampla, porque há pessoas que continuam debaixo de condenação e de dominação, porque se esqueceram que foram perdoados, e perdoados foram libertos. A Bíblia nos diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. E que nós não devemos, de novo, nos colocar debaixo de um jugo de servidão. E um dos jugos de servidão que a palavra fala é a servidão ao pecado. Que não estamos mais debaixo do domínio do pecado, da lei do pecado sobre a nossa vida, mas libertos pela graça de Deus, devemos viver à vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E por isso mesmo nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, pela transformação da nossa mente, pela renovação da mesma. Nós precisamos da mente de Cristo, precisamos viver Cristo, fazer a vontade de Cristo e ter a visão de Cristo. Se somos um corpo, temos que ter consciência que a visão pertence à cabeça. A visão pertence a Jesus. Sabe, a visão da mão não passa de tato. Amém? A visão da mão não passa de simples tato. E muitas pessoas estão confiando mais na visão de suas mãos, confiando mais na visão do seu tato do que na visão em si, que é a visão que tem a cabeça, que é Cristo. E nós precisamos realmente, diligentemente, nos esforçarmos para termos e obedecermos à visão e à visão de Jesus Cristo. Esquecendo do perdão dos pecados de outrora. Por vezes nos esquecemos do perdão do pecado de outrora, nos esquecendo do grande preço que foi pago para que nós tivéssemos este perdão. E se você que ama ao Senhor, que ama de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser, você não pode gostar daquilo que levou Jesus à cruz. Não goste do seu pecado. E a gente que mais do que gosta, ama o pecado. Por quê? Porque se esquecem do perdão do pecado de outrora. Vêm apenas as coisas que estão próximas. São pessoas que vivem apenas o imediatismo, que vivem apenas a necessidade que está diante deles. Não têm visão nem de futuro, e perdoe-me dizer, mas é assim que está, nem mesmo de passado. Elas só têm uma visão de presente. E quem vive apenas o presente, não aprende com o passado e não tem visão de futuro, este alguém é um cego. Nós precisamos ver, ter visão. E com visão não apenas ter vista, mas sermos visionários. Nós precisamos ser visionários. Por isso, visão de futuro. O visionário
é aquele que tem visão de futuro. Hoje na igreja se fala muito de profecia. Alguns segmentos da igreja colocam grande ênfase na profecia. Eu creio e espero que você também creia em profecias. A Bíblia diz: não desprezemos profecias. Nós devemos saber receber profecias e julgar profecias. E como julgamos as profecias? Nós julgamos as profecias pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus julgamos todas as coisas. O homem espiritual não é julgado, mas ele mesmo julga todas as coisas. E ele julga todas as coisas por um critério espiritual. E o nosso critério espiritual é a palavra de Deus. Nós devemos julgar profecias pela palavra de Deus. Hoje, como eu disse, há alguns segmentos da igreja, especialmente igrejas que são renovadas, como nós somos uma igreja renovada, que cremos nos dons do Espírito Santo para os nossos dias. Nós cremos em libertação, nós cremos em cura divina, nós cremos que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós cremos. Amém? Nós cremos. E devemos viver tais coisas. O mundo enfermo necessita de cura. O mundo oprimido necessita de libertação. Um mundo perdido necessita de salvação. E nós cremos que os dons são ainda para os nossos dias. Que o Espírito Santo distribui esses dons como lhe apraz, visando um fim proveitoso para a edificação do corpo de Cristo em amor. Então, quando nós encaramos esta realidade, nós necessitamos ter todas essas coisas para não sermos nem inativos, nem infrutuosos. E quem é inativo e infrutuoso é quem biblicamente é cego. E biblicamente, quem é cego não é cego apenas pela incapacidade de ver, mas pela incapacidade de ver ao longe. É um tipo de cegueira. Veja, diz, é cego vendo. Que estranha essa expressão. É um cego que vê. O que vê esse cego? Apenas o que está próximo. Isto eu tomo a liberdade, digo eu, não o Senhor, de chamar o tato. Pois o cego, quando enxerga pelas suas mãos, ele enxerga pelo tato. E o tato precisa estar perto. Quem enxerga apenas o que está perto é cego, e é um cego que está tateando as coisas, que está simplesmente tendo uma ideia das coisas. O cego tem outros sentidos mais apurados. Todos os seus demais sentidos fora da visão são mais apurados. Ele escuta, ele sente os aromas, os cheiros, mais intensamente, mas ele não vê. Ele não vê. E eu não quero que nem a minha vida, nem você, estejamos nós tateando nesta vida, tocando, tentando descobrir aonde eu estou, só sabendo algo do que está perto.
e o que está ao longe nos é desconhecido. Nós precisamos pedir que aquele que dá visão ao cego toque em nossos olhos, para que nós vejamos, para que nós enxerguemos. Ainda há uma outra situação nas Sagradas Escrituras, que eu vejo que os únicos 2 homens de Deus que são citados nas Escrituras como cegos são justamente Isaac e o sacerdote Eli. Esses 2 homens, a Bíblia diz, que ficaram cegos. O grande patriarca Isaac e o sacerdote Eli. 2 homens de Deus. E eu digo a você, quando essas coisas estão registradas nas Sagradas Escrituras, não estão registradas apenas para citar, ou por uma coincidência é citada a respeito destes 2 homens, dizendo que estavam cegos. Tudo o que a palavra do Senhor tem registrado, por ser palavra inspirada, palavra de Deus, tem um propósito e deseja nos ensinar um princípio de vida. Porque justamente Isaac e Eli são citados e é evidenciado que eles ficaram, ao final das suas vidas, cegos. Tanto Isaac quanto Eli tiveram um problema de orientação para com o filho ou os filhos. A Bíblia nos diz que até mesmo veio juízo sobre a casa de Eli, sobre o sacerdote Eli, porque os filhos de Eli agiam de uma maneira vergonhosa e Eli não os repreendia. E Isaac, mesmo sendo o homem de Deus, porque quando Deus se identifica, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Isaac não é qualquer homem. Isaac é um dos 3 grandes patriarcas. Mas este grande patriarca teve um problema, porque ele decidiu abençoar aquele que o Senhor rejeitou, aquele que aborreceu ao Senhor. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Isaac, um pai dedicado, um pai amoroso, mas Isaac quis dar a bênção a quem Deus não escolheu. Quis dar a bênção a Esaú. Quis dar a bênção ao seu filho mais velho, que desagradou ao Senhor, que o Senhor se aborreceu dele. Veja bem, os 2 homens que foram equivocados em relação ao seu comportamento como pais foram cegos. Então há algo ligado à paternidade, à orientação equivocada pela paternidade e à cegueira. 2 homens cegos. 2 homens que não orientaram como deveriam orientar a seus filhos. 2 homens que na idade avançada
seus olhos se escureceram, eles ficaram cegos. Então, como entender, ter uma boa visão, ver claramente? Eu irei a outro homem de Deus, Moisés. A Bíblia diz que, tendo Moisés a idade de 120 anos, diz que ele guardava o vigor e os seus olhos não perderam o brilho. Os seus olhos não se escureceram. Moisés permaneceu com uma boa visão. É o que nos fala o livro de Deuteronômio, falando sobre o final da vida de Moisés, quando o Senhor o chama. E ele tinha uma visão, uma boa visão, e Deus utilizou essa boa visão, porque disse a Moisés: sobe o monte e vê a terra. Ele não entrou na terra, mas ele pôde ver toda a terra que Deus prometia dar aos filhos de Israel e que os filhos de Israel conquistariam. E Moisés viu. E, biblicamente, quando você vê, você possui. Então, Moisés tomou posse da terra pela sua visão. Lembre-se que Deus disse a Abraão: olha, e até onde for a tua visão, esta será a tua possessão. Moisés, então, pôde ver. E o que Moisés fez? Por que Moisés permaneceu com esta visão, com esta capacidade maravilhosa, e foi distinto do que foi com Eli, do que foi com Isaac? E dessa forma eu não estou querendo falar mal de Eli, muito menos falar mal de Isaac. A Bíblia diz que Moisés serviu. E serviu com fidelidade a Deus e aos homens. E então eu gostaria de dizer uma coisa. Como pais, se não repreendermos, quando necessário, nossos filhos, nós estaremos sendo infiéis não apenas a Deus, mas aos nossos filhos. Aos nossos filhos. É necessário que nós possamos repreender, porque o pai que ama repreende o seu filho. Em outras palavras, orienta. Em outras palavras, educa. Em outras palavras, instrui. Em outras palavras, forma o seu filho. Paternidade e maternidade, porque às vezes nós temos uma tendência de jogar isso tudo na conta da paternidade. A Bíblia diz o seguinte: atende a ordem do teu pai e escuta o conselho da tua mãe. Por vezes o que eu necessito é de uma ordenança, mas por outras vezes o que eu necessito é de um conselho. Eu preciso ser instruído, e eu sou instruído tanto como uma palavra de ordenança, como uma palavra de autoridade, como uma palavra de comando, como uma palavra de orientação, uma palavra de conselho. E a Bíblia diz para nós escutarmos e atendermos. E Deus não apenas ordena, Deus também nos aconselha. Apocalipse diz: aconselho-te que de mim compres. Então Deus está dando um conselho. Nós, se queremos fazer
completamente, totalmente à vontade de Deus, não adianta apenas, e que isso não é pouco, obedecermos seus mandamentos, suas ordenanças, temos que atender aos seus conselhos. Então, como liderança, como paternidade, como uma geração, como hoje de manhã eu disse, uma geração que anuncia a outra geração. Lemos o texto de Juízes aqui, que tendo morrido Josué e morrido com ele toda aquela geração que caminhara com Josué, a nova geração não conhecia mais ao Senhor. Tudo que é necessário para uma geração perder-se é não conhecer de uma geração para outra. Por isso eu disse aqui hoje pela manhã e repito agora, deixe um legado para os seus filhos. Traga aos seus filhos para conhecerem a Deus. Apresente você mesmo aos seus filhos. Diz como um dia anuncia a outro dia, uma geração anuncia a outra geração. Nós temos que ser aqueles que transmitem o maior legado, o legado da fé, às outras gerações. Nós precisamos disto. Isto é algo que você só pode fazer plenamente vivendo. Há toda uma preparação, sabe, para criar os céus e a terra e tudo que neles há. Deus precisou apenas de 7 dias. Mas para formar um Moisés, Deus levou 80 anos. O que você me diz? Eu digo a você, demora mais formar um homem de Deus como Moisés do que criar todo o mundo. É uma obra maior que a criação. É a formação de um homem de Deus. Permita ao Senhor que o Senhor te forme. Quanto tempo isso vai levar, eu não sei. Mas eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor que o Senhor nos forme como igreja, como ministério, como pessoas. Nós necessitamos desta formação no Senhor. E queremos ser um homem à semelhança de Moisés. Um homem que com 120 anos, sua visão permanece perfeita. Ele via claramente. E nós precisamos ter uma visão limpa. A primeira atitude que necessitamos é vencendo a hipocrisia que existe na nossa vida. Tirarmos dos nossos olhos as traves que porventura existam. O impedimento a uma visão clara. Nós necessitamos, nós próprios, tirarmos isto. Entendamos que os impedimentos que existem nos olhos dos outros são apenas ciscos. Mas os impedimentos que existem nos nossos olhos são traves. Que eu posso ajudar a tirar o cisco. Mas que primeiro eu tenho que me ajudar tirando a trave. Para que eu veja claramente. Para que eu enxergue claramente. Senão eu serei um cego.
eu não enxergarei claramente. E se guiar, se orientar, eu orientarei e guiarei tanto para o meu tropeço, quanto para o tropeço daquele ou daquela, ou aqueles a quem eu estou guiando. Então, isso é algo que eu tenho que fazer em minha vida para poder guiar outras vidas. Ou então, eu guiarei para uma queda. Eu não guiarei para evitar quedas. Eu guiarei para vivenciar quedas, em que eu cairei primeiro e outros cairão comigo, porque eu estou guiando para o mesmo barranco, para o mesmo tropeço. Você já viu quando homens de Deus, pessoas do Senhor, caem, que eles arrastam após eles vários outros caindo no mesmo erro? Porque eles não tiraram a trave dos seus olhos. Então, quando eles caem, atrás deles virão outros que cairão. Você já viu como um certo tipo de erro, um certo tipo de escândalo? A palavra escândalo significa tropeço. Então Jesus diz, esses cegos que guiam outros cegos, eles irão escandalizar, eles irão tropeçar, e os que vêm o seguindo vão escandalizar também, vão tropeçar também. É inevitável que venham os escândalos, os tropeços, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo, que vier o tropeço. E como não produziremos escândalos? Vendo claramente. E como veremos claramente? Tirando de nós a trave. Nós precisamos, fazer um tratamento dos nossos olhos. Nós precisamos realmente, incomodados com a trave que existe em nós, buscarmos remover de nossos olhos o que prejudica a nossa visão. A pergunta é, qual é a minha trave? É tudo aquilo que prejudica a minha visão. Eu poderia dizer que é não existir essas características que fazem com que nós não sejamos nem inativos, nem infrutuosos. A Bíblia diz, quando isso não existe, somos cegos, vendo apenas o que está próximo. Quando não associamos a nossa fé à virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade ao amor. Quando essas coisas não existem em nós, não permanecem em nós, não crescem em nós, nós estamos com uma trave nos nossos olhos. Se falta qualquer uma dessas características, como temos usado a nossa fé? Bem, eu creio, eu tenho fé, mas a tua fé está associada à virtude? Você é virtuoso? Bem, eu tenho fé e sou virtuoso, mas a sua virtude está associada ao conhecimento? Quanto mais conhecimento e mais vivemos a palavra de Deus, mais virtuosos somos. Isso não deve estar apenas presente em nós, deve crescer em nós.
E o seu conhecimento, ele está associado a domínio próprio? Uma virtude fortalecida por conhecimento, mas que não tem domínio próprio, de que adianta? Uma virtude não continua muito virtuosa, por maior conhecimento que tenhamos, se não tivermos domínio próprio. Precisamos do domínio próprio. Um domínio próprio sem perseverança não é, de fato, domínio próprio. Pois não basta ter o domínio próprio, é necessário perseverar, manter o domínio próprio. Um domínio próprio, mesmo que perseverante, sem piedade, é apenas um legalismo. Nós precisamos de piedade, gente misericordiosa, gente que se compadece, gente que não apenas, sabe, um dos grandes problemas da pessoa muito justa, muito certa, muito correta, é ela não suportar o erro. E ela acaba sendo uma legalista radical contra as demais pessoas. Ela não tem piedade. Ela, em vez de manter a sua virtude, porque, saiba, não existe virtude, por maior que seja, que se mantenha virtuosa se você associar a sua virtude à soberba. Toda virtude se corrompe pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Se você tem piedade, mas não tem fraternidade, muito cuidado. Porque às vezes somos piedosos para com os outros, mas não somos igualmente misericordiosos para com os próximos, para com os irmãos. Somos duros, implacáveis. Precisamos ter fraternidade. E ter fraternidade sem ter amor é uma completa impossibilidade. Assim, se estas coisas faltam na nossa vida, é onde está a nossa trave. É o entrave no nosso viver. Nós precisamos viver plenamente para que vejamos claramente, para que tenhamos a visão que vem do Senhor. Se queremos ser guias, ainda que seja guias de cegos, nós devemos buscar nessa escada que liga a fé ao amor. Há vários degraus que vão nos levando da fé ao amor. O primeiro deles é a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, ao amor. Chegamos no amor. Precisamos viver esse caminho que liga essas duas grandes graças, das três grandes graças que Deus nos concede: a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Porém, tudo começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então, tudo se inicia pela fé. Se não houver fé, não houve início. Nós precisamos de fé, mas necessitamos alcançar o amor. E permanecer na fé
permanecer na esperança e permanecer no amor, porque essas três coisas permanecem para sempre. Porém, o grande desafio não é essas três coisas permanecerem para sempre. O grande desafio somos nós permanecermos nessas três coisas. Permanecermos na fé, permanecermos na esperança, permanecermos no amor. Que o Deus que dá visão aos cegos nos abençoe, de modo que caiam dos nossos olhos estas traves, que Deus nos dê poder para que possamos tirar a trave dos nossos olhos. Que o Senhor nos conceda termos uma plena visão, vermos claramente e termos com a visão memória. Porque ver sem memória é praticamente ver em vão. Nós precisamos ter uma visão que nos legue uma memória, porque não nos esqueceremos. É o que a Bíblia diz: quem não tem estas coisas é cego, esquecendo-se. Há coisas que não podemos nos esquecer, que temos que manter a memória, que temos que manter viva a memória. Como Cristo disse, em memória de mim, que o Senhor não seja esquecido, que o seu sacrifício não seja esquecido. Se eu me esquecer do sacrifício de Cristo por mim, eu estarei abdicando de uma das coisas mais preciosas, que é a gratidão a Cristo pelo que Cristo fez por mim. E eu necessito desta memória para manter a minha gratidão. E de outra maneira, eu não adorarei como eu tenho que adorar ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Por quê? Porque eu sou grato ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a que nós, antes de ajudarmos a outros, ajudemos a nós mesmos, tirando a trave dos nossos olhos. E o propósito de fazermos isso não é simplesmente para que enxerguemos melhor, é para que, enxergando claramente, possamos ajudar e não prejudicar a outros, não tropeçando e não levando outros a tropeçarem também. Amém? Amém, Jesus. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós não temos capacidade de julgar a ninguém. Deveríamos julgar a nós próprios. Necessitamos, ó Senhor, que o Senhor, que dá vista aos cegos, nos ajude agora, para que nós tenhamos a capacidade de tirar o entrave de nossos olhos. Como é a loucura, Senhor, que não enxergamos uma trave nos nossos olhos e conseguimos ver um cisco nos olhos dos irmãos. De fato, Senhor nosso Deus, nós somos tão capazes de ver o menor erro em outros
e somos tão cegos de enxergar o maior erro em nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, que queremos nos acertar hoje aqui no Senhor e com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e capacita-nos e encha-nos com teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Você que nos assiste pela live, você que está presente aqui na igreja. Se você deseja ajudar a outras pessoas a poder remover o ínfimo, o cisco, o argueiro nos olhos de teu irmão. Se você deseja ser aquele que ajuda, que você aceite agora mesmo que seja removida a trave em tua vida, na vida de cada um de nós. Se você deseja isso, ponha simplesmente a mão no seu coração, para que nós, pela confissão diante de Deus, possamos arrancar dos nossos olhos a trave. Jesus, cada um de nós agora aqui mesmo arranca e lança de si a trave que nos cegava. No nome de Jesus Cristo. E vendo claramente, poderemos ajudar a outros. Queremos ser aqueles que têm a capacidade, por ver claramente, por ter uma visão clara, a ajudar a outros. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Eu quero lembrar a todos que nessa próxima sexta-feira, dia 21, nós